Aqui é a Gi, estamos começando mais um aulão de terça-feira. E esses aulões sempre sobre assuntos muito relevantes aí para te ajudar na sua jornada rumo à fluência no inglês. E o aulão dessa terça-feira é sobre Survival English. Então, aquele inglês necessário para sobreviver às situações de dia a dia, situações necessárias, não é mesmo? Então, em restaurante, em supermercado, passeando, viajando. E o tema de hoje, que foi muito pedido, que é inglês para entrevistas de emprego. Então, como eu faço uma entrevista de emprego em inglês? Como me preparar? O que vão me perguntar? Como me colocar? Como é o estilo de entrevista lá? E para te ajudar nisso, eu separei as perguntas mais comuns em entrevistas de emprego em inglês e vários comentários que vão ser super úteis para você poder ter um excelente desempenho. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, antes de mais nada, já se inscreve aqui no botão aqui embaixo, talvez tenha um botão na direita ou na esquerda. Se você ainda não deu like nesse vídeo, também já dá o like, que é como você mostra pra gente que você gosta desse tipo de conteúdo e faz a gente continuar produzindo conteúdos desse estilo também e já compartilha com um amigo que vai gostar de aprender, que tá pensando em aplicar pelo emprego lá fora, ou então que tem o sonho de morar fora, pra ele já ir se preparando, entendendo como funciona. Tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer observação, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai ficar feliz de ler, de te responder, de te ajudar, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, eu coloquei aqui, Most Common Job Interview Questions. Most Common Job Interview Questions. Então, as perguntas mais comuns em entrevistas de emprego em inglês. Pergunta número 1. É muito importante, né, antes de mais nada, deixar claro que eu vou tentei, né, colocar as perguntas numa ordem que faça sentido dentro da lógica de uma entrevista, tudo bem? Não vou colocar as perguntas finais aqui no começo e colocar as do começo no final. A gente vai tentar imaginar uma entrevista de emprego juntos e ver uma ordem que faça sentido. Eu também pensei em um assunto bem legal. A gente não vai falar hoje sobre como elaborar currículo para emprego em inglês, para aplicar para vaga lá na gringa ou vaga que pede currículo em inglês, mas a gente pode fazer um survival English Class, uma aula como essa, só te ensinando como montar currículo, quais são os termos que você precisa usar, o que eles valorizam mais, menos, e te dando dicas legais, tudo bem? Antes de mais nada, também é importante saber que para uma entrevista de emprego, você, dependendo do lugar que você está indo, você tem que se vestir adequadamente. Se você vai fazer uma entrevista na Google, você pode ir mais casual. Se você vai fazer entrevista, talvez no escritório de advocacia, você tem que ir mais formal. Então, o mesmo bom senso que a gente tem que usar para entrevistas de emprego no Brasil, também valem para entrevistas de emprego lá na gringa, tudo bem? Então, se você quiser aí uma aula sobre currículo, como elaborar, dicas, talvez se for relevante, interessante para o pessoal que assiste, coloca a hashtag aula de currículo, tá bom? Daí pra gente saber, e se tiver bastante, a gente se programa, se organiza e grava. Então, vamos começar do começo. Então, você chega na sua entrevista, você vai cumprimentar a pessoa que vai te entrevistar, fazer as formalidades de sempre, e daí, provavelmente, a primeira pergunta da pessoa vai ser: So, tell me about yourself. Tell me about yourself. Essa é a pergunta número 1 aqui. Esse so é aquele nosso então. Então, me fale um pouco sobre você. Tell me about, me fale sobre yourself. Yourself, né? Esse pronome reflexivo, você mesmo. Daí aqui eu coloquei one of the most common questions to start with in an interview. Tudo bem? Então é uma das perguntas mais comuns que vão começar. Para quebrar aquele gelo, para você poder também já ter a chance de mostrar um pouquinho de desenvoltura, mostrar seu jogo de cintura para falar, para iniciar uma conversa. E eu coloquei aqui, é bem importante, ó, não simplesmente faça um resumo do seu currículo, tá? Resume é currículo em inglês, tá bom? Então, don't summarize your resume. Então, não vai começar a resumir o seu currículo ou então o seu histórico de trabalho inteiro, your entire job history. Não faz isso, não chega começando a falar, então, comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos, daí eu trabalhei em tal lugar como menor aprendiz, depois não faça isso, tudo bem? Se prepare, então, para falar algumas coisas que sejam mais relevantes, então. Coloquei aqui pontos. Your accomplishments. Então, as suas realizações, esse vocabulário é muito importante, eles sempre vão usar accomplishments, realizações. Seus strengths, que são os seus pontos fortes. E, por fim, a quick summary of your career. E depois, um resumo rápido da sua carreira. Então, quando ele falar, so tell me about yourself, já tenha ido preparado em casa com um textinho que você escreveu, releu, treinou,
ficou de olho no vocabulário necessário para passar por esses 3 pontos. Então, suas realizações mais relevantes, quais são os seus pontos fortes e um histórico bem breve da sua carreira, tudo bem? Outra coisa que é interessante fazer é, se você está aplicando para uma vaga, por exemplo, na área de vendas, procura falar seus pontos fortes que tenham a ver com o setor de vendas, procura falar alguma realização nessa área de vendas que você já teve na sua vida, procura falar de pontos da sua carreira relevantes no setor de vendas. Então, procura ser intencional. Mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, dar dicas bem legais. Mas assim, via de regra, no começo, so tell me about yourself. E daí você vai falar um pouco de você. Eu faria, se fosse você, um resumo, um parágrafo, contando brevemente a minha história, né, sobre mim mesma, passando por esses 3 pontos. Por quê? Porque se você escreve, você já pensa no vocabulário que você vai ter que usar de acordo com como é seu histórico, de acordo com o que você fez profissionalmente, de acordo com a vaga que você vai aplicar, e você já chega mais seguro. Inclusive, você pode levar no dia esse papel, e claro que você não vai ler na hora, mas uns minutos antes da entrevista, se você quiser dar uma revisada, você tem lá, tudo bem? O segredo, gente, para ser bem sucedido em qualquer apresentação em público, entrevista de emprego, em qualquer situação que você vai ter que discursar, que você vai ter que responder perguntas, é se preparar. Então, tendo em mente que eles provavelmente vão perguntar algo do tipo, se prepara, escreve um pequeno parágrafo, tem vocabulário que você não conhece, vai no Google Tradutor, procura qual é a melhor formação para a frase que você vai escrever e tudo mais. Vão ter tópicos aqui que eu vou dar, inclusive, dicas de frases, de vocabulários, mas esse primeiro é muito pessoal, então vai ter que ser mesmo você pensando um pouco no teu histórico aí, sobre você mesmo e escrevendo. Já dei essa dica desses 3 pontos importantes. Daí uma pergunta que seguiria essa do so, tell me a little about yourself, seria aqui, ó. Why are you interested in this position ou in this job? Então, o porquê você está interessado nessa posição ou nesse emprego? Gente, essa é uma que as pessoas vão perguntar com certeza. Perguntam em entrevistas de emprego no Brasil e lá fora vão perguntar. E é assim que se estrutura essa frase. Why are you interested in this position? Ou então, in this job? Ou ainda, why are you interested in working at this company? Então, por que você está interessado em trabalhar nessa empresa? Com certeza vão te perguntar isso, você vai ter que saber mostrar qual que é o seu maior interesse no trabalho, né? O porquê que você quer essa posição. E é claro que você não pode simplesmente dizer, é porque ganha bem, ou tô desempregado, ou é porque onde eu tô tá ruim demais. Você vai ter que ter um jogo de cintura. Então, olha só, coloquei aqui algumas dicas. Highlight what interests you about the job. Então, highlight é destaque, tá? Destaque o que te interessa sobre o trabalho. Daí, olha aqui uma dica. Foque nas responsabilidades específicas do trabalho, nos valores, na missão da empresa, tudo bem? Então, assim, quando ele te pergunta, why are you interested in this job or position? Chega e você já tem que ter feito uma pesquisa, um research sobre a empresa, sobre os valores, sobre o que você faria na posição que você vai atuar, que você está aplicando, e já foca em falar, essas responsabilidades que eu teria, esses valores, essa missão da empresa me interessam, tudo bem? Eu coloquei aqui algumas perguntas que você pode responder que vão te ajudar a estruturar um conteúdo legal, né? Um parágrafo, um textinho legal para você treinar antes, porque, de novo, treinar é o segredo para o sucesso. Então, ó, are you excited about interacting with clients and solving problems? Perhaps you love the company's product and perhaps you love the company's product and you are excellent at growing sales. Buguei aqui. Então, assim, ó, você tá empolgado? Are you excited about interacting with clients? Então, você tá empolgado em interagir com os clientes and solving problems? É uma dica, então. Então, se você sabe que você vai lidar com clientes, você pode falar I'm excited about interacting with clients and solving problems. Perhaps you love the company's product. Então, talvez você ame, ó. Perhaps you love the company's product. Então, talvez você ame o produto da empresa, né, que você vai trabalhar. And you are excellent at growing sales. E você é excelente em crescer vendas. Então, pensa quais são os seus pontos fortes que tem a ver com a empresa, tem a ver com a posição que você está aplicando, beleza? É isso que eles vão procurar. Olha as palavrinhas que eu tô usando aqui, ó. Perhaps é uma palavrinha legal, ó. Talvez. Growing sales, então crescimento de vendas. Interacting with clients, então interagir com clientes. Ó, essas são palavrinhas de vocabulário de negócios que é muito importante você ir se atentando, ó. Solving problems. Todo empregador quer alguém que tem habilidade em resolver problemas. Solving problems, tudo bem? E depois, outro ponto legal que eu coloquei aqui é
Focus on what you will do in the job and what excites you about the position, not the benefits or salary or day-to-day tasks. Tudo bem? Então, assim, foca no que você vai fazer no trabalho e o que te empolga, what excites you about the position, nessa posição. Não vai falar de benefício, não vai falar de salário, não vai falar de tarefinha do dia a dia. Seja mais profundo, tudo bem? Então, quando alguém te perguntar, why are you interested in this job or position, né? Porque você está interessado nesse emprego, porque você quer trabalhar nessa empresa, foca então em entender quais são os valores, missão da empresa, qual vai ser sua posição lá dentro e colocar as suas habilidades, os seus pontos fortes para jogo, né? E aqui embaixo, como eu disse, foca em dizer o que te empolga sobre essa posição, sabe? O que você vai fazer no trabalho que você acha incrível. Olha exemplos de frase que eu coloquei agora para te ajudar mesmo, ó. What excites me about this position is the opportunity to blam blam blam. Então, o que me empolga sobre essa posição é a oportunidade de blam blam blam. Gente, essa frase é uma frase que você tem que anotar. Se você está assistindo e vai fazer entrevista de emprego, anota. Então, o que me empolga sobre essa posição é a oportunidade de blam blam blam. E daí você escreve que oportunidade você vai ter de acordo com qual é o job que você está aplicando. Outra frase super útil para entrevista de emprego. I've always been skilled at. Então, eu sempre fui habilidoso em ou fazendo isso. Então, o que você é habilidoso? Vamos supor, então, que você vai trabalhar com vendas, que foi o exemplo que eu dei lá em cima. Então, what excites me about this position is the opportunity to, aumentar as vendas da empresa, tudo bem? Because I'm excellent at growing sales. Não sei. Você pode falar porque eu sempre fui muito habilidoso com relacionamento com pessoas, tudo bem? Sempre fui muito habilidoso com lidar com problemas, com quebrar objeções de clientes e tudo mais. Então, essas duas, daí você pesquisa, obviamente, o vocabulário que tem a ver com as suas habilidades, com aquilo que vai ser requisitado. Então, what excites me about this position is the opportunity to e I've always been skilled at são duas frases super úteis. E essa terceira também. So, I look forward to using that skill to... Então, ó, eu acabei de falar que o que me empolga sobre essa posição é a oportunidade de fazer alguma coisa. Isso porque eu sempre tive habilidade, I've always been skilled at, em fazer tal coisa. Então, eu estou ansioso para usar essa habilidade para... Você entendeu? Você completando esses 3 pontinhos que eu coloquei aqui, ó, 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos, falando essas frases na ordem, você basicamente já explicou porque você quer essa job position. O seu dever de casa agora é só pensar em qual que é a job position, qual que é o emprego e completar esses 3 pontinhos com o que faz mais sentido, beleza? What excites me about this job position is the opportunity to... I've always been skilled at... So, I look forward to using that skill too. E olha de novo, vocabulário. What excites me, então, o que me empolga. Vocabulário de entrevista de emprego. This position, essa posição, né, desse trabalho. Opportunity to, então, a oportunidade de. I've always been, eu sempre fui skilled, então, habilidoso, tive habilidade, tive facilidade com. I look forward, estou empolgado, estou ansioso. To using that skill, para usar essa habilidade, tudo bem? E você vai formulando frases. Depois que ele já então te perguntou um pouco sobre yourself, so tell me about yourself. Ele foi lá e perguntou, why are you interested in this job position? Daí perguntou, in this position, in this job. Perguntou para você porque você está interessado. Provavelmente eles vão querer saber um pouco sobre o seu background, sobre o seu passado, sobre empregos anteriores. E perguntas que podem surgir são perguntas assim, ó. Why did you leave your last company? Ou então, why did you leave your last position? Então, por que você deixou sua última empresa? Por que você deixou sua última posição? Ou ainda, why are you leaving your current company or position? Então, por que você está saindo da sua atual empresa, da sua atual posição? Porque pode ser que você esteja procurando já tendo largado, estando desempregado, pode ser que você esteja procurando esse emprego, aplicando, fazendo essa entrevista, mas já está empregado em outra coisa. Eu coloquei aqui, gente, em negrito, be careful, tome muito cuidado, seja cuidadoso. Olha aqui, olha esse vocabulário, vou ler em inglês, depois a gente traduz junto. Don't complain or make negative statements about your previous or current company or supervisor.
but you do need to be honest at the same time. Então, be careful, tome cuidado. Do not complain or make negative statements about your previous or current company. Então, não reclame ou fique falando afirmações negativas sobre a sua atual ou anterior empresa, né? Sobre a sua empresa atual ou anterior. Ou sobre o seu supervisor, né? O seu chefe, o seu responsável, enfim. But you do need to be honest at the same time. Mas você precisa, sim, ser honesto ao mesmo tempo. Por que eu falei tome cuidado? Porque é muito fácil você chegar metendo pau no seu trabalho atual, dependendo do que você tá passando lá, ou se você gosta ou não. Mas, gente, isso queima o filme muito. Queima o filme no Brasil e lá nos Estados Unidos, os gringos têm um super respeito pelo ambiente profissional e isso vai te queimar demais. Então, não faça isso. Algumas razões comuns que talvez você possa falar para estar deixando o seu job, o seu trabalho, podem ser: you're looking for an opportunity to grow your career. Essa é uma incrível, ó. I'm looking for an opportunity to grow my career. Então, ó, essa aqui, ó, looking for an opportunity to grow your career, é ótimo. Você está buscando uma oportunidade de crescer na sua carreira. É uma resposta muito legal. Você pode dizer que your current company is struggling financially. Então, a sua companhia, a sua empresa que você trabalha hoje está tendo dificuldades financeiras. Uma coisa que aqui é importante é só mencionar isso se for algo público. Então, se for algo que tá tudo bem outras pessoas saberem. Se for algo sigiloso, se for algo que a empresa não revelou para o pessoal de fora, bom senso, tudo bem? Pensa que do mesmo jeito que você pode estar sendo bem antiético com a empresa que você trabalhava ou que você trabalha, essa empresa vai esperar o mesmo comportamento de você para com ela. Então, nossa, se ele tá metendo pau na empresa que ele trabalha, o que impede daqui 2, 3 anos não ser ele metendo pau na nossa empresa? Tudo bem? Então, sempre seja íntegro e ético. Aqui no Brasil isso é valorizado, lá nos Estados Unidos acho que 20 vezes mais ainda, tudo bem? Ou você pode só falar que você tá looking for a new challenge, você está procurando por novos desafios, tudo bem? Então, assim, você não precisa meter o pau, você não precisa complain, nem make negative statements about your previous or current company. Você pode muito bem falar que você está largando o emprego por outros motivos. Se tiver, de fato, um motivo muito específico, você pode falar sim, mas passa por esse filtro que eu falei. É muito necessário, de alguma forma vai me ajudar, vai ser bom para a empresa que eu tô entrando saber disso, vai ser legal e vai ser ético com a empresa que eu já trabalho. Bom senso nisso, tá bom, gente? De novo, os gringos têm um respeito gigantesco pelo concorrente, pelo ambiente profissional. Depois eles te perguntarem, então, por que você tá deixando o emprego. Então, cara, ó, já te conhecer um pouco mais, porque você falou um pouco de você mesmo, você falou dos seus accomplishments, dos seus strengths, você fez um quick summary of your career, já te conheceu um pouco. Daí você falou um pouco do porquê você está interessado nesse job, né, nessa posição. Você focou nas responsabilidades que vão envolver o trabalho. Você focou em falar o que te empolga. Eu dei até esse modelinho aqui, ó, que já te falei. Preenchendo os 3 pontinhos com o que faz sentido para você já é um bom jeito de responder essa pergunta. Já te perguntaram um pouco do seu histórico, né? Pô, por que você tá largando? Ou por que você largou o seu emprego anterior? Você tá querendo sair? Daí o que podem perguntar? O que você conhece sobre a empresa. Gente, uma coisa super, super importante é você chegar em qualquer entrevista de emprego tendo feito o seu research, tendo feito a sua pesquisa sobre a empresa. Então, vai pesquisar sobre, qual é a estratégia de marketing, quais os principais concorrentes, cultura, valores. Essas perguntas vão ser muito relevantes e, assim, o cara vai querer ver que o candidato tá interessado. Isso vai mostrar que você levou um tempo, que você parou um pouquinho da tua rotina para estudar sobre a empresa, para realmente entender um pouco da empresa, o que significa que essa oportunidade de emprego é importante para você. E qualquer empregador quer ver que você valoriza, tudo bem? Essa oportunidade de emprego. Então, faz isso. O que eu coloquei aqui bem importante, ó. Don't just repeat what is on their website. Então, não vai só repetir o que tá no website, lá no site institucional da empresa. Se alguém te perguntar, what do you already know about our company? What do you already know about our company? Então, o que você já sabe sobre a nossa empresa? Ou então, what do you know about our competitors? O que você sabe sobre os nossos concorrentes? Não simplesmente fala o que você viu no site lá, aquela frase institucional. Mostra que você sabe algo específico sobre a indústria que essa empresa atua, sobre o papel da empresa na indústria, sobre quais objetivos, se for uma empresa grande, como que tá o cenário dela no mercado. Tudo bem? Tá travando, tá funcionando. Problemas técnicos resolvidos.
Então, what do you already know about our company e what do you know about our competitors? Se prepara, pesquisa, vai atrás. Eles realmente vão querer ver que você está interessado e se chegar uma outra pessoa, um outro candidato, uma outra candidata e estiver super entendendo sobre o mercado, super entendendo sobre a posição atual da empresa e você não, eu te garanto que vai ficar bem chato. Então, pesquisa, tudo bem? Culture, values, tá bom? Principais concorrentes, essas coisas são muito importantes. E olha o que eu escrevi. This shows you took the time to learn about the company and that the job opportunity is important to you. Então, isso mostra que você levou o tempo, né? Tomou o tempo, took the time to learn, para aprender, para conhecer mais da empresa. Então, que a job opportunity, que essa oportunidade de emprego é importante para você. Quinta pergunta, gente, ou perguntas, né? Agora, provavelmente, eles vão querer entender um pouco mais sobre o teu perfil de trabalho, então sobre situações que você já viveu no seu trabalho anterior. Isso é muito comum, tá bom? Em entrevista de emprego gringa. No Brasil também é comum e nos Estados Unidos isso com certeza vai acontecer. Ou numa entrevista com alguém gringo, né? Numa empresa que você vai ter que fazer a entrevista em inglês. Vão te perguntar situações e você vai ter que mostrar exemplos de como você performou, né? De como você se comportou no passado. Então, olha só esses exemplos de pergunta, ver se você entende. Vai treinando o ouvido. Tell me about a time when you disagreed with your boss. Tell me about a time when you disagreed with your boss. Essa aqui primeira das 5, ó. Então, me conte em alguma situação que você discordou com o seu chefe. Pode ser que venha uma pergunta. Pode ser que te perguntem, tell me about the accomplishment you were most proud of. Essa é muito comum. Tell me about the accomplishment you were most proud of. Então, me conte sobre a realização, a conquista pela qual você é mais orgulhoso. Então, você já tem que ter ido em mente. Outra pergunta que pode rolar. Tell me about a time when you made a mistake in your job. How did you handle it? Tell me about a time when you made a mistake in your job. How did you handle it? Então, me conte sobre um momento, uma situação em que você cometeu um erro no seu trabalho. Como que você lidou com essa situação? Gente, é muito importante na hora de responder essas perguntas ser específico, tudo bem? E não ficar enrolando. Você tem que ser honesto, tem que ser aberto, porque é uma oportunidade muito legal do empregador te conhecer melhor. Então, uma dica. Review the responsibilities of the position. Então, dica que eu dou pra você. Pense em quais vão ser suas responsabilidades para a posição de trabalho que você está aplicando. E pensa como você pode pensar em exemplos de respostas para essas perguntas que tenham a ver com essa situação. Por quê? Porque the interviewer will probably ask questions related to those specific areas and about the skills needed to perform them well. Então, provavelmente a pergunta que ele vai te fazer sobre o teu histórico de situações assim vai ter muito a ver com o que você vai ter que ser exposto, né? Com o tipo de dificuldade, de situação que você vai ter que ser exposto no trabalho que você está aplicando. Então, já vai preparado. Se você está aplicando para uma situação, por exemplo, que você vai ter liderança de um time, de uma equipe. E que você vai ter uma pessoa, um supervisor acima de você, que vai ser uma autoridade. Pensa, tá? Pode ser que exista algum momento em que a gente vai ter uma discordância, né? Ele quer saber como eu lidaria numa situação assim. Se eu já lidei alguma vez com uma situação assim, que eu vou discordar com um superior meu. Ou então, numa posição de liderança, como eu lidei quando uma pessoa da minha equipe cometeu um erro muito grave, sabe? Como foi minha resposta? Eles vão querer saber isso. Então, chegue já com exemplos pensados específicos para você poder se dar bem com isso. E olha o vocabulário. Disagreed with your boss. Então, discordou com o seu chefe. Tell me about the accomplishment you are most proud of. Então, accomplishment são realizações. Gente, falou de entrevista de emprego, essa palavra, accomplishment, aparece muito. Então, se prepara para elaborar uma resposta falando dela. Tell me about a time you made a mistake in your job. Made a mistake, cometeu um erro, tudo bem? How did you handle it? Então, como você lidou? Handle it é lidar com isso, beleza? Então, a dica é essa, sempre pensa em quais habilidades vão ser requeridas de você, quais vão ser os maiores desafios da sua posição e pensa que provavelmente vão te perguntar do seu histórico com situações parecidas. Essa sexta pergunta é uma que perguntam muito e que com certeza vai rolar também na sua entrevista. Where do you see yourself in 10 years? Onde você se vê daqui a 10 anos? Ou então, what are your career goals? What are your career goals? Quais são os seus objetivos na sua carreira? Seus objetivos profissionais? Ou ainda, what would your first 45 days look like in this job?
What would your first 45 days look like in your job? Então, aonde você vê a si mesmo em 10 anos. Where do you see yourself? Olha o pronome reflexivo de novo, in 10 years. Ou então, what are your career goals? Quais são os seus objetivos na sua carreira? What would your first 45 days look like in this job? Como seriam os seus primeiros 45 dias nesse trabalho? Eles querem saber, então, aqui, como você define metas, como você atinge metas, como você resolve problemas. Por exemplo, na pergunta aqui, ó, what would your first 45 days look like in this job? Então, como seriam os seus primeiros 45 dias nesse trabalho? Uma boa resposta, gente, seria algo do tipo, the first days and months in any new job will require learning, focus, getting to know your colleagues and learning to solve new problems in the company. Então, olha só, gente, acabei de dar um exemplo de resposta. Porque assim, vocês estão percebendo que eu não quis escrever muito exemplo de resposta, porque meu objetivo não é dar um manual, assim, um formulário de preencha aqui e faça a sua entrevista de emprego. Meu objetivo é dar dicas, dar toques, mostrar perguntas que podem acontecer para você ir lá e se preparar. Porque se você quer conseguir um emprego, o mínimo é assiste esse vídeo, pega essas dicas e tenta você formular as respostas para essas perguntas. Tenta você ir lá atrás do vocabulário. Esse vídeo é um guia, né? Essa aula é um grande guia de instruções gerais para te ajudar. Mas, enfim, nesse caso específico, dei um exemplo de resposta. Então, por exemplo, the first days and months in any new job. Então, os primeiros dias e meses em qualquer novo trabalho will require learning, focus and getting to know your colleagues. Então, vai requerir aprendizado, foco, in getting to know your colleagues. Então, conhecer os seus colegas and learning to solve new problems in the company. E aprender a resolver novos problemas na empresa, na companhia. Então, esse é um exemplo de resposta. Nossa, então eu entendo que nos primeiros 45 dias vai ser de muito aprendizado, de ir me assentando e entendendo tudo, como resolver os problemas na empresa. Mas assim, uma boa dica é enfatizar como você fez isso com sucesso nos seus trabalhos passados e como você planeja fazer isso especificamente na sua posição. Então, por exemplo, se você vai trabalhar no time de vendas, eu tô sempre trabalhando com esse exemplo. Falar que nos primeiros dias de qualquer trabalho é muito importante, então, aprender sobre o lugar, entender como funciona a cultura da empresa, se adaptar e, no caso, como seu objetivo é vendas, já procurar entender como funcionam as vendas da empresa, quais são os clientes potenciais, como funciona a captação de leads, enfim, poder ser específico também em relação à sua posição, tá bom? Vocabulário útil aqui, require, então vai requerer, vai demandar, né? Learning, que é aprendizado, foco, é bem fácil, ó, focus, tá bom? Colleagues, que são os colegas, você também poderia ter falado coworkers, que são colegas de trabalho. Solve new problems, então resolver novos problemas. In the company, que é na empresa, tudo bem? E, de novo, essa é uma dica de resposta. Where do you see yourself in 10 years? Onde você se vê daqui 10 anos? Já pensa numa resposta e pense em algo que tenha a ver com o que você tem trabalhado até agora. Olha, eu tenho feito isso, trabalhei nessa posição, estou aplicando para essa, porque em 10 anos eu pretendo estar aqui ou lá. O empregador que quer ter você na empresa vai gostar de ver que você tem ambições, que você quer crescer, que você está dedicado, determinado. Então, não tenha medo de definir objetivos, isso vai ser bem positivo. Inclusive, eu acredito muito, pelo menos a minha opinião pessoal, claro que eu não posso falar de forma genérica, mas que os americanos eles lidam melhor com ambição profissional, com querer crescer, com ser ambicioso, com essa palavra do que o brasileiro. O brasileiro tende a encarar a ambição como algo muito negativo. Nos Estados Unidos, não. Inclusive, eles falam muito mais abertamente sobre valores, sobre dinheiro. Aqui no Brasil, a gente tem uma dinheirofobia absurda, né? Nos Estados Unidos, não. Eles falam de boa. Sobre quanto ganha, o que quer ganhar, o que fez. Então, acho que nesse sentido, eles são mais abertos de você ser realmente ambicioso e colocar suas expectativas, assim, não vai ser você falar mesmo de forma ambiciosa, sem medo de não ser humilde, onde você quer estar daqui a 10 anos, não vai ser negativo para um entrevistador americano. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Se você pensa diferente, deixa aí nos comentários, me fala qual que é a sua opinião sobre esse assunto. E perguntas finais. Quando for chegando no final da entrevista, aí sim vai ser o momento que você vai poder fazer aquelas perguntas que você está muito curioso. Que tem a ver com salário, com se você vai ter que viajar ou não, se você estaria disposto a mudar para uma nova cidade ou não. Então, perguntas que o empregador pode te fazer seriam, e na verdade são as perguntas que você está ansioso para responder, mas que normalmente deixam a gente meio desconfortável, né? Então,
What salary range were you looking for? What salary range were you looking for? Então, assim, qual é o gap aí? Qual é o mais ou menos a média? Range é o... Gente, me fugiu a palavra no português. Range, por exemplo, de 1 a 10 tem um range, tem um intervalo, né? Qual intervalo de salário você está procurando? Would you be willing to move to a new city? Essa é a segunda aqui, ó. Would you be willing to move to a new city? Então, você estaria disposto a se mudar para uma nova cidade? Be willing to é estar disposto a. Você estaria disposto a se mudar para uma nova cidade? Would you be willing, ou então able, to travel often? Would you be willing to travel often? Would you be able to travel often? Então, você estaria disposto ou teria disponibilidade, né, de viajar com frequência? São perguntas que tendem a vir no final da entrevista. E, gente, é muito importante ser honesto. Seja claro sobre a sua disponibilidade, seja sincero sobre o que você está disposto a fazer pela empresa. Pensou que chato você falar que está disposto a mudar para uma nova cidade, te mandam para uma cidade que você não gosta, você perde o interesse no emprego? Isso te queima muito. Então, seja muito sincero. E para perguntas em relação a dinheiro, eu já falei que os americanos, né, os gringos têm uma visão, né, um jeito de tratar dinheiro um pouco diferente dos brasileiros. É uma boa ideia, gente, pesquisar, isso para qualquer vaga que você está aplicando, pesquisar qual que é o salário comum para aquela posição e para uma pessoa que tem qualificações parecidas com a sua. Então, olha o que eu escrevi aqui. It's a good idea to research on the common salary for that position and for someone with your qualifications. Então, é uma boa ideia pesquisar. E daí você pode dar uma resposta do tipo assim, ó. The typical salary range for this position is $55,000 to $65,000. So, I would expect something within that. Então, a variedade, né, o intervalo típico de salário para uma posição como essa é de 55 a 65 mil dólares. Então, eu espero algo dentro desse gap, né, within that, nesse intervalo. Daí você, inclusive, pode usar essa frase desse jeitinho e daí colocar aqui os valores certinhos da sua posição. Daí você tá olhando e falando, Giovana, você tá louca? 55 mil dólares, 65 mil dólares, que salário é esse? Gente, nos Estados Unidos, os salários são falados em dólar e por ano, tudo bem? Então, você não vai falar, queria ganhar, sei lá, 5 mil, 3 mil, 2 mil, 10 mil, 20 mil por mês. Você fala o salário do ano, entendeu? Então, se a pessoa quer ganhar 60 mil dólares por ano, seria mais ou menos 5 mil dólares aí por mês, tudo bem? Então, os números são maiores mesmo. Mas uma coisa que você tem que se atentar muito e conferir com a empresa é que normalmente eles falam os valores before taxes. Então, antes das taxas. Você tem que ver quanto que vai sobrar no seu bolso mesmo, porque as taxas lá tendem a ser maiores que no Brasil, tá bom? Então, para você não se confundir e não se enganar, só confere, né? Pode ser que estejam te falando já o valor que entra no seu bolso, mas dá aquela verificada. E lembra que eles vão falar salários por ano, beleza? Então, essa frasezinha aqui, ó, fica ótima para você falar de um jeito bem educado com a sua expectativa salarial. Depois, no final, a tendência é que você passe a poder responder. Deixa eu colocar eu aqui em cima agora. Aqui é tudo assim, ó, vai na lata. A tendência é que você possa fazer algumas perguntas, tudo bem? É que você agora passe de entrevistado para aquele que vai ter uma chancezinha de entrevistar. Tô brincando, exagerei, mas assim, você pode ter muitas vezes espaço para fazer algumas perguntas. E é positivo que você vá com algumas perguntas preparadas, gente. Mostra que você realmente se preparou, que você estudou, que você tá interessado. Então, vai prestando atenção se surgem dúvidas durante toda a entrevista e já faz uma pergunta. Mas mais inteligente ainda é você já ir com essas perguntas formuladas e tem algumas perguntas-chave que são muito positivas. Por exemplo, muito legal se você chegar e falar assim, ó. Are there any questions you would like to ask? Para realmente encerrar, tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer? Are there any questions you'd like to ask? Então, assim, você já perguntou muita coisa, mas tem mais algo que você gostaria de saber? Mostra que você está disposto a responder mais, se for necessário. Outra pergunta, e essa aqui, gente, os entrevistadores vão gostar muito se você falar. Is there anything you wish I had asked about, but I didn't? Is there anything you wish I had asked about, but I didn't? Então, existe alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado, mas eu não perguntei? Por que é muito legal? Porque mostra que você se importa em meu. Se de alguma forma eu deixei de perguntar algo, deixei de mencionar algo que você considera relevante, isso importa pra mim. Você gostaria que eu fizesse alguma pergunta? Tem algo que você acha que eu deveria ter perguntado? Isso é muito legal.
De forma geral, eu coloquei aqui, nas perguntas finais você vai ter a chance de esclarecer suas dúvidas sobre o job. Então você pode perguntar coisas como, olha só, dicas de pergunta. What are the job growth opportunities with this position? What are the job growth opportunities with this position? Então, quais são as possibilidades de crescimento do trabalho, né, com essa posição? Do you have any questions or concerns about my qualifications for this job? Essa também é ótima, ó. Do you have any questions or concerns about my qualification for this job? Essa última linha aqui. Ou seja, você tem alguma pergunta, alguma preocupação em relação às minhas qualificações para esse trabalho? É uma chance muito legal porque, por exemplo, eles tendem a ser bem sinceros, né? O cara pode chegar em você e falar, olha, sinceramente, eu acho que a gente está procurando alguém mais senior e você ainda não tem muita experiência. Você tem a chance de já tentar quebrar essa objeção, tudo bem? Então, aproveita as perguntas finais para fazer essa quebra de objeção, para poder mostrar que você realmente está interessado. Eu espero que a aula de hoje tenha ajudado. De novo, o objetivo não foi te dar um molde para você só preencher com os seus dados e fazer uma entrevista. Se você quer trabalhar numa empresa que demanda uma entrevista de inglês, provavelmente você vai ter que a maior parte do tempo falar inglês. Então já se presume que você tem que ter um nível bacana de inglês a ponto de conseguir pesquisar vocabulário, elaborar frases legais. Então a maior orientação que você precisa mesmo é ter uma ideia de quais perguntas podem surgir e como deve ser o seu comportamento para que o jeitinho gringo goste de você, para que não tenha nenhum problema aí cultural. Eu acho que essas 6 perguntas que eu separei vão ajudar bastante. Então se atenta ao vocabulário, que vai ser bem comum para esse tipo de situação. E boa sorte, sucesso. Lembra-se também sempre que a prática leva à perfeição, então talvez na sua primeira entrevista você vai estar nervoso, não vai mandar tão bem, mas na segunda vai ser melhor. E se você quer mandar muito bem, pega todas essas perguntas, responde tudo, decora não, mas entende, aprende, pratica, grava você mesmo respondendo e chega preparado que você vai estar muito mais confiante e vai ter um desempenho muito melhor. A aula de hoje vai ficando por aqui, não se esquece de comentar, de curtir, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo aulão de terça-feira. See you!